Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 10 de agosto. Isaías capítulo 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. Então, quando o rei Ezequias recebe a mensagem que o rei Senaqueribe, o rei da Síria, mandou para ele, afrontando o rei Ezequias e todo o povo de Judá, então, quando o rei Ezequias recebeu essa mensagem, ele ficou desse jeito. Ele rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Isto significa tristeza, angústia. Então, ele envia agora, novamente, Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de panos de saco, ele enviou ao profeta Isaías, filho de Amós. Então segue a leitura. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para sua terra, e fá-lo-ei cair morto à espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Então ele manda novamente um recado para o rei Ezequias. Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei das cidades de Sefarvaim, Ena e Iva? Então ele está lembrando as cidades e os reis que o pai dele havia destruído, para amedrontar o rei Ezequias. Repetindo, a mão de Deus estava sobre o rei Ezequias. Vamos lembrar bem disto. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Então, sempre que o rei Ezequias recebia esta mensagem do rei da Síria, ele entrava na casa do Senhor. Para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo
Aleluia, comentário meu. Quando recebemos uma afronta, uma mensagem, um dardo inflamado, uma seta contra a nossa vida, uma palavra dura, uma ameaça, nós entramos para dentro do nosso quarto, dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus. Porque o rei Ezequias, ele entrava na casa do Senhor, ele pegou aquelas cartas e apresentou ao Senhor. Comentário meu, eu não posso me calar, eu tenho que falar alguma coisa. Versículo 14 do capítulo 37 diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Aleluia! E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Olha que oração linda que Ezequias fez. Comentário meu. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras. Então, realmente, o rei da Síria havia assolado as outras terras e os outros reis. E o rei Ezequias sabia disso, né? Eu estou comentando. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros, subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que fosses tu que destruísses as cidades fortes e as reduzisses a montões assolados. Por isso os seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, e a erva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim,
e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então esta é a mensagem de volta para o rei da Assíria. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai e plantai vinhas e comei os frutos delas, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram à espada. Então, repetindo, e sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, então, Senaqueribe estava prostrado diante do deus dele, em letra minúscula, vírgula, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. E eles fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo número 38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Ezequias, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Depois, se der tempo, eu comento sobre este texto do capítulo 38. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse,
Na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi, e foi removido de mim como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará. Desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada. Como um leão, quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como mo prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente, abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me. Pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías, : Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Os embaixadores da Babilônia enviados a Jerusalém. O orgulho de Ezequias. Isaías capítulo 39. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: de uma terra remota, vieram a mim da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor.
e dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Ai, se eu pudesse comentar todos esses textos eu faria, mas não vai dar. Mas pelo menos o capítulo 38, a doença de Ezequias, a sua maravilhosa cura, do versículo 1 ao versículo 5, quando o profeta Isaías profetizou para o rei Ezequias que ele colocasse a casa em ordem, que ele ia morrer. Então o rei Ezequias, ele diz aqui no versículo 3, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. No versículo 2 diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quer dizer, quando ele recebeu esta mensagem, vou fazer alguns comentários rápidos que o tempo está passando. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Então Deus ouviu a oração do rei Ezequias, deu ordem ao profeta Isaías que voltasse e dissesse para ele que ouviu a oração dele e viu as lágrimas e que daria a ele mais 15 anos de vida. Porém, quando o rei da Babilônia enviou uma comitiva a Jerusalém, porque soube da doença do rei Ezequias, diz o capítulo 39 que você acabou de ouvir, que ele mostrou todos os tesouros, todas as suas riquezas, todas as suas grandezas, mas não falou para aquela comitiva que veio do rei da Babilônia, que ele estava doente, que ele ia morrer e que Deus o curou. Então Deus mandou a mensagem através do profeta Isaías novamente, que os filhos dele iriam todos serem eunucos em Babilônia, mas ele não entendeu. E ele respondeu: boa é a palavra do Senhor. Então é isso. Nós precisamos pedir a Deus discernimento e precisamos sermos gratos a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos. Quantos pedem ao Senhor cura, salvação de um ente querido, uma porta de emprego, que é natural, nós temos que pedir a Deus mesmo. Oramos, choramos, Deus nos responde, Deus atende a nossa oração, Deus vê as nossas lágrimas. E aí, logo, nós esquecemos daquele tão grande benefício que o Senhor nos fez. O rei Ezequias não foi grato a Deus. Ele preferiu mostrar as grandezas do seu reino para aquela comitiva que veio a mando do rei da Babilônia. Por isso que o título do capítulo 39 diz: os embaixadores da Babilônia enviados a Jerusalém. O orgulho de Ezequias. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não tenhamos orgulho, que não sejamos ingratos, mas sejamos humildes e agradecidos a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Deus te abençoe. Espero você na próxima gravação, que será o dia 11 de agosto. Deus te abençoe. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.